Todos aqueles 3 homens necessitavam de lavagem do pecado. Todos precisavam ser mantidos e consertados no seu caminho. Mas nem Moisés nem Elias poderiam tê-los lavado do pecado, nem tê-los guardados de retornar a isto. Somente Jesus poderia purificá-los e fez. Cristo poderia conduzi-los e o fez. Ah, irmãos e irmãs, todo o Salvador que precisamos encontramos em Cristo somente. Os padres de Roma e seus imitadores anglicanos oficialmente nos oferecem seus serviços. Quão felizes eles seriam se nós dobrássemos o pescoço mais uma vez do seu jugo. Mas graças a Deus temos visto a Jesus somente. E se Moisés se foi, e se Elias passou, não é provável que deixemos os tolos de Roma entrarem e preencherem a vaga. Jesus somente é o suficiente para nosso consolo. Sem nenhum sacerdócio anglicano, mosaico ou romano, ele novamente foi para eles como eles foram depois para o mundo, o suficiente para um mestre. Ninguém pode servir a 2 senhores, e ainda que Moisés e Elias possam afundar-se no segundo posto, ainda assim poderia haver alguma dificuldade na mente dos seguidores se a liderança fosse dividida. Mas quando eles não tinham líder, senão Jesus, seu guia, sua direção e comando foram completamente suficientes. Ele no dia da batalha foi o suficiente como seu capitão, no dia da dificuldade o suficiente para sua direção. Eles não precisavam de ninguém a não ser Jesus. Neste dia, meus irmãos e irmãs, não temos nenhum mestre senão Cristo. Nós não nos submetamos a qualquer vigário de Deus, se não nos inclinarmos diante de qualquer grande líder de um partido, nem Calvino, nem Armínio, Wesley ou Whitefield. É o nosso mestre. Este é o suficiente, pois aprendemos a ver a sabedoria de Deus e o poder de Deus em Jesus somente. Ele foi o suficiente como seu poder para a vida futura, bem como seu mestre. Eles não precisavam pedir a Moisés para dar-lhe dignidade oficial, nem de pedir a Elias para trazer fogo do céu a eles. Jesus lhe havia dado o seu Espírito Santo e eles seriam fortes o suficiente para cada empreendimento. E, irmãos, todo o poder que vocês e eu precisamos para pregar o Evangelho e conquistar almas para a verdade, podemos encontrar em Jesus somente. Vocês não precisam de condição de prestígio sagrado, nem fingida sucessão apostólica, nem unção prelatícia. Jesus os ungirá com o seu Espírito Santo e serão abundantemente dotados do poder do alto, de modo que vocês farão grandes coisas e prevalecerão. Jesus somente. Ora, eles não precisavam de nenhum outro motivo para compeli-los a usar o seu poder de forma correta. É um incentivo suficiente para um homem ser autorizado a viver por um como Deus. Apenas permitam que o pensamento de Cristo preencha o intelecto, bem compreendido como Deus eterno, que inclinou-se dos céus e desceu e sofreu a vergonha e a ignomínia, porque ele pudesse nos redimir da ira vindoura. Tenhamos apenas uma visão da cabeça coroada de espinhos e daqueles queridos olhos todos vermelhos de tanto chorar, e daquelas doces bochechas machucadas e surradas pelo punho dos escarnecedores, e olhemos apenas para o termo coração, que foi partido com dores indizíveis por causa, e o amor de Cristo nos compelirá, e nós faremos assim, julgando nós assim, que se um homem morre por nós, logo todos morreram, e ele morreu por nós para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao versículo 15. Quanto à motivação, os crentes não precisam da ajuda de Moisés para que devam fazer tal coisa, porque senão vocês serão punidos, apenas serão somente pouco fortalecidos. Nem serão muito ajudados pelo espírito de profecia que os leva à esperança de que no período milenar serão feitos governantes sobre muitas cidades. Será o suficiente para vocês que sirvam a Cristo o Senhor. Haverá o suficiente para vocês se estiverem habilitados a honrá-lo, adornarem a sua coroa, magnificarem o seu nome. Aqui há estímulo suficiente para os mártires e confessadores. Somente Jesus. Irmãos, este é todo o evangelho que temos para pregar, que é todo o evangelho que precisamos pregar. É a única base de confiança que temos para nós mesmos.
é toda e a esperança que temos para estabelecer diante dos outros. Eu sei que nesta época há um enorme desejo por aquilo que tem o aspecto de ser intelectual, profundo e curioso, e muitas vezes somos informados de que deve haver uma evolução da religião, mesmo como na ciência, e somos desprezados como sendo homens asperosos, certamente homens não pensantes. Se pregarmos hoje o que foi pregado há 200 anos, irmãos e irmãs, pregamos hoje o que foi pregado há 1800 anos, e onde os outros fazem alterações, eles criam deformidades e não melhoram. Nós não temos vergonha de confessar que somente a velha verdade de Cristo é eterna. Todo o resto se foi ou deve ir, mas as torres do Evangelho se elevam nos destroços do tempo. Para nós, somente Jesus permanece como único tópico do nosso ministério, e não precisamos de mais nada, pois Jesus somente deve ser a nossa recompensa. Estar com Ele, onde Ele está, contemplar a glória, ser como Ele quando veremos como Ele é. Nós não pedimos nenhum outro céu, nem outra bem-aventurança a nossa alma pode conceder. O Senhor nos conceda que possamos ter uma plenitude disso, e somente Jesus será por toda a eternidade o nosso deleite. Houve aqui espaço para ser de lado longamente, mas devemos ter o princípio do pensamento ao invés do próprio pensamento. Embora os apóstolos viam somente Jesus, eles viram bastante o suficiente, pois Jesus é suficiente para o tempo e a eternidade. Suficiente para viver e o suficiente para morrer. Terceiro ponto. Eu devo concluir, embora eu estaria feliz em continuar. Amados, vamos pensar sobre o que desejamos que possa acontecer. Todos agora presentes. Eu desejo para os meus irmãos cristãos e para mim mesmo que cada vez mais o grande objeto de nossos pensamentos, motivações e atos possam ser Jesus somente. Acredito que sempre que a nossa religião é mais vital, esta é a mais plena de Cristo. Além disso, quando esta é mais prática, francamente, de acordo com o senso comum, ela sempre fica mais próxima de Jesus. Eu posso testemunhar que sempre que estou em abismo de tristeza, nada funcionará para mim senão Jesus somente. Eu posso descansar em algum grau, mas exterioridades da religião, suas encostas exteriores e baluartes, quando estou saudável, mas eu me retiro para a cidadela mais íntima da nossa santa fé, ou seja, para o próprio coração de Cristo, quando meu espírito é assaltado pela tentação, auxiliado pela tristeza e angústia. Além disso, meu testemunho é que sempre que eu tenho grandes alegrias espirituais, prazeres ricos, raros, celestes, que estão sempre vinculados a Jesus somente. Outras coisas religiosas podem dar algum tipo de alegria, e alegria que é saudável. Também, porém, a mais sublime, mais inebriante, a mais divina de todas as alegrias deve ser encontrada em Jesus somente. Em verdade, acho que se eu precisar trabalhar muito, tenho que viver com Jesus somente. Se eu desejo sofrer parcialmente, eu tenho que alimentar-me de Jesus somente. Se eu desejo pelejar com Deus com sucesso, devo declarar como Jesus somente. Se eu aspiro vencer o pecado, devo usar o sangue de Jesus somente. Se eu anelo aprender o mistério do céu, tenho que buscar o ensinamento de Jesus somente. Eu acredito que qualquer coisa que acrescentamos a Cristo rebaixa a nossa posição. Eu acredito que quanto mais elevada a nossa alma se torna, quanto mais próxima com o que há de se tornar quando ela entrar na região do perfeito, mais completamente todo o restante afundará, morrerá, e Jesus somente será o primeiro e o último, meio e sem fim, o alfa e o ômega de cada pensamento da cabeça e pulsa do coração. Que seja assim com cada cristão. Há outros aqui que ainda não são crentes em Jesus, e nosso desejo é que isso possa acontecer com eles para que possam ver Jesus somente. Diz alguém: Senhor, eu quero ver meus pecados, meu coração é muito duro e muito orgulhoso, eu quero ver os meus pecados. Amigo, eu também desejo que você os veja, mas eu vejo que você possa vê-lo e não em si mesmo, mas em Jesus somente. Nenhuma visão do pecado alguma vez traz tão verdadeira humilhação de espírito como quando a alma vê seus pecados repousados sobre o Salvador. Pecador, eu sei que você pensou de pecados como repousando sobre si mesmo, e você tem tentado sair do seu peso.
Não há nenhuma visão mais feliz e melhor. O pecado foi colocado sobre Jesus, e isso fez ser coberto com o suor sangrento. Isto o pegou na cruz, e isso fez o clamar, Lama Sabachthani. Isso o curvou no pó da morte. Ora, amigo, se você vê o pecado em Jesus, você odiará o pecado. Você lamentará por ele, você vai abominá-lo. Você não precisa olhar mais para o pecado como suportando você mesmo, mas veja Jesus somente, e o melhor tipo de arrependimento se seguirá. Ah, mas, diz outro, eu quero sentir mais a minha necessidade de Cristo. Você verá sua necessidade tanto melhor se você olhar para Jesus somente. Muitas vezes, o apetite por uma coisa é criado pela visão disto. Ora, há alguns de nós que quase não podem permanecer em uma livraria, porque, embora possamos estar muito bem em casa, sem um certo volume, nós nem bem o vemos para que tenhamos uma necessidade urgente dele. Assim, com frequência, é assim com alguns de vocês sobre outros assuntos, de forma que torna-se mais arriscado vê-lo, pois você deseja tão logo o veja. Uma visão de Jesus diz do que ele é para os pecadores, do que ele faz com os pecadores dele em si mesmo. Isto fará você tender a sentir a necessidade dele mais do que todo debruçar sobre sua pobre e miserável eu. Você não ficará mais ali. Olhe para Jesus somente. Sim, diz outro. Mas eu quero ver meu título claro. Eu quero saber que eu tenho um interesse em Jesus. Você lerá o seu melhor interesse em Jesus através de olhar para ele. Se eu quiser saber se uma determinada propriedade é minha, olho eu para o meu próprio coração para ver se eu tenho direito a isso, ou se eu olho para os documentos de propriedade e investigo os testamentos e acordos. Agora Jesus Cristo é o pacto de Deus com o seu povo, um guia e comandante do povo. Hoje eu pessoalmente posso ler meu título claro para o céu, e eu lhe direi como eu leio. Não é porque eu sinto tudo o que eu gostaria de sentir, nem porque eu sou o que eu espero que eu ainda devo ser, mas eu leio na palavra de Deus que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou um pecador, mesmo que o diabo me diga que não. Precioso Salvador, então tu vieste para salvar tais como eu? Então eu vejo isso escrito de novo: quem crê e for batizado será salvo. Eu tenho crido e fui batizado, eu sei que eu confio apenas em Cristo, e isso é crer. Tão certamente, então, como há um Deus no céu, estarei no céu um dia. Isso tem que ser assim, porque a menos que Deus seja um mentiroso, aquele que crê será salvo. Seja você, não é por olhar para dentro, é ao olhar para Jesus somente que você recebe finalmente o seu nome gravado em suas mãos. Eu gostaria de ter o nome de Cristo escrito em meu coração, mas se eu quiser, com segurança eu tenho que olhar para o seu coração até que eu veja meu nome escrito ali. Vire os seus olhos para longe de meu pecado e de seu vazio para sua justiça e sua plenitude. Veja as gotas do suor sangrento enquanto cai no Getsemane. Veja o seu coração transpassado e derramado sangue e água pelos pecados dos homens sobre o Calvário. A vida em um olhar para ele. Olhe para ele, e embora seja Jesus somente, embora Moisés deva condenar você e Elias deva alarmar você, ainda assim Jesus somente deve ser suficiente para o consolo e suficiência para salvar você. Que Deus nos conceda graça a cada um de nós para tornarmos como nosso lema na vida, para nossa esperança na morte e para nossa alegria na eternidade. Somente Jesus. Que Deus vos abençoe por causa de Jesus somente. Amém. Porção da Escritura lido antes do sermão. Mateus 17.